Boa noite, gente. Beleza? Tudo de buenas com vocês? Estamos aqui para mais uma live, como eu disse, né, essa semana eu expus aí sobre uma questão do banho gelado. Mas antes de entrar em mais detalhes sobre isso, primeiramente, boa noite a quem for chegando. Quem for chegando já vai deixando o coraçãozinho, já vai deixando o like, vai compartilhando com as pessoas do seu círculo social, porque esse é um assunto, né, que é polêmico, mas não deveria ser polêmico, né? Algo ancestral, algo que sempre fez parte da história humana. E, basicamente, o banho gelado, né, sempre foi intrínseco, né, digamos assim, ao ser humano. O ser humano sempre, até os últimos 150, 200 anos atrás, sempre tomou banho gelado, pois não existia energia elétrica, né? Apenas alguns dos últimos séculos desenvolveram aí para esquentar numa fogueira, água ou algo do tipo, para que tomassem, né, dessa forma. Mas na maior parte da história humana, o banho gelado sempre foi parte da história, né, da nossa espécie humana. E o que acontece? Por que, né, o banho gelado seria benéfico? Primeiramente, né, desconstruindo, desmistificando algumas crenças que existem na nossa sociedade moderna, que basicamente, ao nós termos contato com água gelada, ao termos contato com o frio, com a geada, com, enfim, a uma temperatura baixa, tem a crença de que isso vai nos fazer ter gripe, pegar algum resfriado, né? Quem nunca ouviu quando cresceu, foi jogar bola, brincar na rua com as amigas, alguma coisa assim, e estava tempo de chuva e disse e ouviu, né, dos pais, do responsável, enfim, que enfim, tá tempo de chuva, não vai porque vai chover, senão você vai pegar gripe. Boa noite, Alice. Então, compartilhe com as pessoas, né? Quem for chegando, independente de assistir agora ou depois, essa live vai ficar salva. Mas, realmente, né, quem for tendo dúvidas, já pode ir mandando. Assim que possível, eu estarei respondendo. Mas, enfim, aí nós crescemos, né, com essa crença de que a água gelada, a temperatura baixa e tudo mais pode nos fazer ter gripe. E por que que isso não é fisiologicamente concreto? Primeiramente, como que é uma doença infecciosa, como é uma infecção, uma gripe. E aí, para quem não sabe, existem dois tipos de gripes, né? A gripe viral e a gripe bacteriana, ou seja, uma infecção viral e uma infecção bacteriana. Ou seja, tem dois tipos de gripes e nenhuma delas é porque a pessoa é gripada por causa da temperatura baixa. A pessoa ficou gripada por uma infecção viral ou por uma infecção bacteriana. O que que acontece? Quando nós temos contato com essa temperatura baixa, nosso corpo desencadeia inúmeras reações metabólicas. Se a pessoa já é uma pessoa doente, daí sim, esse estresse agudo, esse choque térmico pode de fato enfraquecer mais a imunidade da pessoa e aí alguma carga viral que ela já tinha dentro de si fortalecer essa replicação viral, essa replicação bacteriana, enfim. O que acontece? O mal que se faz não é da água gelada em si, não é da temperatura baixa, não é do frio em si. Se fosse o frio propriamente dito, o problema não estaria em uma ou outra pessoa pegar gripe. As pessoas que vivem na Sibéria, no Alasca, na Noruega, nos países nórdicos, escandinavos, viveriam gripadas, né? Enfim, viveriam dia e noite suando o nariz, tossindo. Por que que isso não acontece? Porque é intrínseco ao ser humano, à espécie, a genética humana, lidar com esse estresse, tanto no estresse de calor excessivo, né, 40, 45 graus, como é o Rio de Janeiro, como é a própria cidade onde eu moro no verão, entre outros locais, e como é as temperaturas baixas, menos 10, menos 20, e assim por diante. Dentro disso, o que é importante nós entendermos como premissa daquilo que se baseia na nossa saúde imunológica? Que o nosso sistema imune ele depende de matéria-prima, de nutrição, enfim, de tudo que permeia as reações físicas dele, químicas. Quando nós temos contato com isso, que acontece? Vamos supor, você está lá, né, nunca tomou banho gelado, você vai lá e vai tomar banho gelado. Né, assim como eu mostrei nessa experiência que eu fiz essa semana. Você vai estar estressando o seu corpo, você vai estar dando um estímulo de estresse para ele. O que acontece? Né? Se fala em estresse, todo mundo acha que é algo prejudicial, algo ruim, algo que vai fazer você morrer. Mas não, o estresse é essencial. Aliás, o hormônio mais importante, mais primordial que a maioria dos especialistas consideram é o cortisol. Não é insulina, não é glucagon, não é testosterona, não é estradiol, não é nada. É cortisol. Porque se não fosse o cortisol, se não fosse o hormônio do estresse,
nós não estaríamos aqui. Nós estamos aqui por causa do cortisol, por causa do estresse, o hormônio da sobrevivência, do sistema de luta ou fuga, de poder entender ao nosso redor, na própria visão periférica, através da audição, de barulhos, do que quer que seja, e estimular o cortisol, catecolaminas, adrenalina, norepinefrina, enfim, e nos colocar, né, decidir, enxergar a reação, o ambiente numa fração de segundos e ver se nós vamos lutar com o leão, se nós vamos fugir do leão, se nós vamos defender nossa tribo, se nós vamos fugir da nossa tribo com nossa família, enfim. Isso é o que está intrinsecamente impresso no cérebro humano, na genética humana. O que acontece? Quando você entra, né, debaixo de um chuveiro com água gelada, e aí tanto faz se é frio ou não, obviamente, agora na época de frio isso é um pouco mais profundo, você dá esse estímulo de estresse para o seu corpo. Acontece que é um estresse agudo, né? Um estresse pontual. Você não fica 24 horas sob esse efeito do estresse, e também é pontual, uma vez por dia, 2 ou 3, enfim, não é o dia todo e não é vários dias. Enfim, de forma sequencial, se você criar esse hábito, mas é ali uma vez por dia, pelo menos. O que acontece? Esse é o estresse que faz bem, o estresse que gera saúde para você, o estresse que aumenta a sua imunidade, o estresse que melhora todas as suas funções metabólicas e fisiológicas. Qual que é o estresse ruim? Aquele estresse que mesmo que não é um pico agudo, um estímulo agudo, forte, como é uma água gelada, para quem não é acostumado, sente esse choque térmico de forma gigantesca, mesmo que é algo superficial ali, digamos, mas se é crônico, isso ao longo do tempo vai lesando as nossas células, vai lesando os nossos órgãos, especialmente a glândula adrenal, né? Que é responsável por estimular e produzir o cortisol. Quando é dessa forma superficial e crônica, é o estresse que faz mal, porque vai sobrecarregando o nosso corpo, vai demandando nutrientes, vai demandando inúmeras questões. Então, vocês já entenderam aqui a diferença do estresse agudo e do estresse crônico. O estresse crônico, né, a discussão com o chefe no trabalho, algum problema familiar, algum problema financeiro que a pessoa fica pensando ali todo dia, vários momentos do dia, ao longo de semanas, tudo isso prejudica a questão mental da pessoa, que estimula cada vez mais o cortisol, que faz ela ficar cada vez mais pensando no problema, que estimula mais o cortisol e vira um ciclo vicioso. Esse estresse crônico é o que vai prejudicar toda a sua saúde. Agora, o banho gelado, em inúmeros outros fatores, né? Por exemplo, um HIIT, uma musculação, uma sauna, um banho de sol, o jejum, tem inúmeras técnicas de um estresse agudo que gera saúde em você e não o prejuízo, né? Na sua saúde, gerando doenças. Mas o que vocês precisam entender? Dentro desse estresse agudo, uma das coisas que ele é importante para nós é que ele vai estimular várias questões na nossa saúde metabólica. Né? Para quem não sabe, né, geralmente todo mundo quer emagrecer. Né? Raramente se encontra pessoalmente, assim, eu nunca vi alguém que fala, não preciso emagrecer nada, minha composição corporal está perfeita. Né? Tô com a barriga do jeito que eu quero, com tudo certinho. Todo mundo quer emagrecer alguma coisa. E o que é uma das coisas que o banho gelado ajuda? O emagrecimento. Nossa, Wesley, mas como assim emagrecimento? Emagrecimento não é alimentação? Obviamente, a maior parte do emagrecimento é advinda da alimentação. Mas por que o banho gelado estimula o emagrecimento? Porque ele vai causar uma termogênese. E aí, para quem, né, não sabe o que é isso, ou para não ficar meio perdido, o que acontece? Essa semana eu fiz uma experiência pessoal que eu mostrei antes e depois de um banho gelado meu. E aí eu medi a minha temperatura antes, e aí eu medi minha temperatura estava 36,2. Ou seja, uma temperatura ali normal, né? O ideal seria acima de 36,5. Mas isso para mim eu fiquei até surpreso, porque minha temperatura sempre foi, desde quando eu comecei a medir, né, abaixo de 36. O que é isso? Hipotireoidismo subclínico, que é o que eu mostrei quando eu fiz o meu check-up de exames lá de mais de 75 exames, e que eu mostrei meus marcadores tireoidianos, que não tinha nenhum péssimo, mas também não tinha nenhum ótimo. E aí, enfim, expliquei algumas diferenças lá. Dentro disso, eu falei, antes de toda a suplementação, já comendo saudável, já fazendo exercício, já dormindo bem, minha temperatura era 35,2. Alguns meses depois, suplementando magnésio, vitamina D e alguns outros nutrientes, minha temperatura média foi para 35,7. E aí, essa semana, para fazer essa experiência, antes de entrar na água gelada, no frio, eu medi, né, para ver a diferença que seria do antes e depois, e deu 36,2, algo que eu nem me lembro a última vez que tinha sido essa temperatura. Então, mostrando como, de fato, a suplementação age na nossa saúde. Mas, enfim, medi a temperatura, a pressão arterial, fui para o banho gelado e aí medi depois, mostrando a diferença aí que houve da queda da temperatura, de 36,2 para 32,8.
teoricamente eu estaria morrendo, né? Mas enfim, eu expliquei lá porque que eu não estava morrendo por hipotermia. Enfim, dentro disso, o que que isso faz? Minha temperatura baixou. Quando a minha temperatura baixou, o meu corpo, através de inúmeras questões, foi mostrando, foi impactando, né? Foi gerando reações para aumentar essa temperatura de forma natural e tentar manter ali o mais próximo possível de 36, causando essa termogênese. O que é a termogênese? É esse processo aí de fazer com que o corpo regule automaticamente a temperatura. O que acontece? Como fora de mim está mais frio, o meu corpo vai reter calor, né? Você aprendeu basicamente isso daí nas aulas de física lá no seu colegial. Dentro disso, através de inúmeros processos, meu corpo também vai dispersar, vai queimar mais caloria através dos adipócitos, as gorduras acumuladas na minha pança, e aí, gerando essa energia calórica que está acumulada, meu corpo vai se esquentar por dentro. Então esse, basicamente, a grosso modo falando, é o processo de termogênese. Ou seja, esse é um dos benefícios que o banho gelado traz, porque ele estimula queimar gordura, sem contar que ele também aumenta, ele meio que troca a sua proporção de gordura. Para quem não sabe, existem 3 tipos de gordura. Gordura bege, que pode virar tanto a branca ou a marrom, e a gordura branca e marrom. A gordura branca é a prejudicial, a gordura que gera doenças. E a gordura marrom é a gordura que nós desejamos, aquela gordura essencial, que tem função metabólica, que tem função hormonal. E uma das principais dela é regular a nossa temperatura. Todas as pessoas que têm sensibilidade maior ao frio, que é um sintoma característico de um hipotireoidismo subclínico, também tem menos proporção de gordura marrom. Ou seja, o banho gelado estimula, aumenta a síntese e a conservação dessa gordura marrom, enquanto dispersa, ajuda a eliminar, metaboliza, digamos assim, a gordura branca, que é a gordura que causa doença. Então, enfim, para começar, Wesley, eu não tenho motivo nenhum para fazer banho gelado, não quero sofrer, não quero me colocar na zona de desconforto, eu quero ficar no banho quentinho, confortável. Bem, provavelmente está aí o primeiro e talvez o que mais vai estimular as pessoas a talvez experimentar os benefícios do banho gelado, a termogênese. Segundo, mas antes de ir para o segundo, vamos ver os comentários aqui, se tem. E aí vocês podem ir mandando suas dúvidas também, que no final da live eu vou respondendo conforme tiver. Tyler dizendo aqui, o Lázaro deve ter rompido o limite do... Ai, meus caros, meus seguidores são os melhores, esses telespectadores. Mas, enfim, voltando para o assunto, o segundo, né? Regula os hormônios, né? Quantas pessoas não estão sofrendo com testosterona baixa, com estradiol alto, isso daí inclusive nas mulheres também, causando predominância estrogênica devido aos produtos usados no dia a dia, recipientes de plástico, entre outras questões que liberam xenoestrógenos, que vai ter ação do hormônio, ocupar o receptor da célula como se fosse o hormônio, só que não vai ter ação do hormônio. E aí vai gerando essa predominância estrogênica. Qual que é a função do banho gelado? Através desse estímulo agressor de forma aguda e pontual, e como dito, é o estresse benéfico, o nosso corpo vai se autorregular nos seus hormônios. Para quem não sabe, após um banho gelado, eu não me lembro os dados especificamente, mas já nos minutos seguintes, após o banho gelado, há um aumento natural dos níveis de testosterona, que tanto no homem quanto na mulher são essenciais para dar disposição, para dar foco, para dar clareza mental, para dar concentração, para dar energia, para dar disposição. Aliás, porque se recomenda, para quem acompanha outros profissionais aí, porque se recomenda o banho gelado como o melhor horário para se tomar de manhã, logo ao acordar ou depois do exercício matinal. Porque é justamente isso, ele vai te dar mais disposição durante o dia, mais foco, mais concentração para lutar ali, estar focado nos seus objetivos. E essa é uma das funções da testosterona. Sabe aquele homem, né, seu esposo, seu amigo, enfim, algum familiar seu aí, que está passando dos 40, 50 anos e começou a ter indisposição, começou a perder o ânimo, né, de viver, não fica pensando em se matar, mas não tem mais ânimo para a vida. É um sintoma característico de declínio da testosterona. Enfim, e uma das coisas que o banho gelado ajuda é justamente isso. Dentro disso, qual que é o ponto importante, né, a se entender? A testosterona, né, as pessoas podem pensar, mas o choque térmico, né, a água gelada vai causar paralisia facial, né? Quantas pessoas não tem que está no calor, vai beber água gelada, ou vai fazer isso e aquilo, e tem paralisia facial. E aí eu expliquei também o porquê essa questão do banho gelado não é a causa nem da pessoa pegar gripe ou resfriados e também nem de paralisia facial. É óbvio, né? E aí uma coisa que deve ser levada em conta em todos os fatores da vida.
em todas essas questões, em todas as mudanças que você for fazer. Você pode, em algumas questões, mudar de forma radical, mas tem outras que você pode mudar, mas dependendo de como tiver a sua saúde, você tem que ser de forma gradativa, você tem que ir, senão você pode se ferrar. Se você é uma pessoa que tem problema de circulação, tem retenção de líquido de forma severa, tem qualquer problema específico do sistema circulatório, do sistema cardíaco, se você é uma pessoa que toma banho quente, você sai do seu banheiro, parece que você estava fazendo uma sauna, né, tudo esfumaciado e tudo mais, você não é uma pessoa que pode começar do dia para a noite tomar banho gelado, mesmo que você queira e mesmo que você consiga. Porque esse choque térmico, sim, o problema não é o choque térmico é uma das práticas de hormese mais potentes, mais regenerativas para a sua saúde, se não for a principal. Só que na pessoa que já está inflamada, essa vasoconstrição, né, porque o calor causa vasodilatação, né, aumenta a espessura dos seus vasos, melhorando a circulação, e o frio causa vasoconstrição. Tanto é que as pessoas ficam com a unha roxa, ou seja, está chegando menos sangue, né, ali a circulação foi diminuída. Dentro disso, essa vasoconstrição repentina, né, porque a água gelada bate em fração de segundos, você já sente frio, você já produz uma série de catecolaminas, de estresse, de cortisol. Se você é uma pessoa inflamada, e aí você já tem uma obstrução leve nos capilares, nas veias, nas artérias, essa vasoconstrição pode, de fato, fechar e aí você ter o prejuízo dessa questão. Então, por isso, né, não fazer de qualquer maneira na questão do banho gelado. É algo que deve ter essa ressalva, né? Porque senão depois morre alguém de doença cardíaca. Ah, ele ouviu o Wesley lá e foi tomar banho gelado no outro dia, 5 graus negativo e morreu. Enfim, já estou deixando a ressalva aqui. Mas dentro disso, outro ponto importante é o seguinte, né? O banho gelado, né, ele vai ter essa questão de causar essa questão de hormese. Para quem não sabe o que é hormese, Wesley está falando grego para mim. Hormese é você gerar um estresse, seja ele qual for, que seja agudo e pontual, como já foi dito, a diferença entre o estresse agudo e pontual e o estresse crônico e silencioso, né, no dia a dia. Por que gera saúde? Porque, vamos supor, seu nível de saúde está aqui. Daí esse estresse vai fazer sua saúde vir para cá. Só que seu corpo ele sempre trabalha em homeostase para se regenerar. Acontece que essas medidas de hormese vai fazer ele se regenerar mais do que deveria. Então, ao invés de você voltar para o nível que estava aqui, você vai aumentar um pouquinho mais. E aí você fazendo isso todo dia, sua saúde vai aumentando, vai galgando degraus. E aí você percebe de fato, é notável a diferença na sua saúde no decorrer de cada semana, de cada mês, quando você pratica as ações que geram hormese. O qual uma das principais, se não a principal, é o banho gelado. Você é obrigado a fazer banho gelado? Óbvio que não, tem um monte de pessoas saudáveis que não faz banho gelado. Mas como eu falei nos stories também, é uma ferramenta a mais que você pode adicionar no seu dia, que pode ser a cereja do bolo, o detalhe que faz a diferença. E aí, caindo de encontro com uma das primeiras coisas que eu comecei nessa live, por que o banho gelado não faz mal, por que ele não é a causa da pessoa pegar uma gripe ou um resfriado, é o seguinte. Aliás, é uma das melhores causas de combate a quem tem gripe, resfriados, alergias, infecções respiratórias, asma, bronquite, rinite, sinusite. É fato. A pessoa que sofre com qualquer problema desses alérgicos, de cunho inflamatório e de baixa do sistema imune, que se atestam na prática, que falam, não, eu me desafio, eu vou fazer custe o que custar, nesses próximos 30 dias do banho gelado. Depois de um mês, até hoje eu nunca ouvi ninguém que depois de 30 dias não tinha revertido total, sem nenhuma crise de rinite, nenhuma crise de sinusite, ou disso ou daquilo. Enfim, então você percebe como é o poder disso, porque o banho gelado, ali no curto prazo, como eu citei nos meus stories, por que minha pressão, ao invés de ter aumentado, ela diminuiu? Devido à produção de catecolaminas, né, que a adrenalina, noradrenalina e assim por diante, ela teria aumentado, né, que coloca o seu corpo no momento de luta ou fuga. Aumenta os batimentos cardíacos e assim por diante para você fugir do leão. Seu cérebro não sabe que você está tomando banho gelado porque você quer. Para ele é um momento de luta ou fuga ali, instintivamente falando. Só que dentro disso, por que diminuiu? Justamente nessa questão. No curto prazo, vai causar uma leve inflamação, que é o que eu falei. Vai perder saúde, mas o corpo vai regenerar e regenerar até melhor. Ou seja, vai causar inflamação, o corpo vai, ele próprio, produzir substâncias anti-inflamatórias que vai reverter essa inflamação. E aí justamente por isso, quem tem os bronquíolos inflamados, quem sofre com esses problemas pulmonares, especialmente infecções recorrentes, é batata. É se desafiar a fazer banho gelado por algumas semanas, que a diferença, o antes e depois, assim, é absurda. A transformação acontece, é automático, porque vai desinflamar os bronquíolos pulmonares.
Eu até, de tempos em tempos, posto uma imagem, né, de como é o pulmão característico de uma pessoa que tem asma. E o bronquíolo normal, é como se fosse essa espessura, e o bronquíolo de um asmático dessa espessura assim. E aí na crise, que inflama ainda mais, obviamente, prejudica a captação de oxigênio. E basicamente isso, o banho gelado, ele trabalha nessa questão de anti-inflamar o seu corpo. E aí, o que é importante entender? Como dito, né, a energia foi criada o quê? 200, 300 anos? Né? O banho gelado fez parte da história humana. As pessoas hoje falam, eu não consigo tomar banho gelado. Eu era uma pessoa que só tomava banho quente, inclusive no verão aqui de Ilha Solteira, que faz 42 graus. Né? Enfim, se eu tomava banho quente, é impossível alguém dizer que não consegue tomar banho gelado porque ama banho quente. Eu, pessoalmente, não conheci ninguém que toma banho gelado que era pior que eu, por exemplo. Eu conheço pessoas iguais, do mesmo nível. Eu tomava, parecia que era uma sauna, ficava 20, 30 minutos, porque é gostoso, é confortável, mas não que era pior, né? Que, enfim. Dentro disso, o que eu fiz para mudar essa questão? Eu tomo meu banho quente. Quando é à noite, assim, que eu decido tomar banho, final de semana, alguma coisa assim, para relaxar, para causar relaxamento, para induzir o sono, eu tomo banho morno. Banho quente é prejudicial, né? Banho morno, beleza. Banho quente inflama, prejudica o colágeno da pele, especialmente a mulherada que se preocupa com a saúde, a qualidade da pele. Uma das coisas que mais degrada colágeno, depois do açúcar, dos óleos vegetais, desses alimentos industrializados, é o banho quente. O banho gelado regenera as células da pele, regenera, estimula a síntese de colágeno. Então, para a mulherada que principalmente, né, tem esse cuidado com a pele, o banho gelado aí com certeza vai ser, no longo prazo, muito mais efetivo que os produtos de colágeno, né? Eu estou falando isso nada contra o suplemento de colágeno, tem suas indicações, mas, enfim, apenas mostrando aquilo que faz parte da fisiologia humana, né? De que é intrínseco à genética humana, foi ter esses momentos, né? Não é à toa que tem as estações do ano. Tem as estações tanto para a pessoa ter o calor excessivo quanto ter o frio excessivo. Esses momentos, como dito, de estresse agudo, de ciclos, né? Nossa vida é feita de ciclos. Qualquer coisa que gere rotina, né? Fora algumas questões específicas, óbvio, mas dentro da fisiologia, qualquer coisa que gere rotina não vai ser tão benéfico. Vamos supor, suplementos. Beleza, você vai suplementar lá seus suplementos na dose que você precisa, numa rotina específica. Agora, por exemplo, comer. Você comer todo dia, o mesmo horário, a mesma quantidade, os mesmos alimentos, se você está num processo de emagrecimento, você vai gerar o platô mais cedo, né? Você vai bloquear essa evolução. E basicamente é isso. Dentro disso, basicamente quase tudo na nossa vida gera ciclos, é por ciclos. E dentro desses ciclos, é importante nós termos o ciclo do frio, o ciclo desse estresse agudo, que vai causar essas substâncias anti-inflamatórias, anticorpos, né? Inclusive há trabalhos, de fato, mostrando como que o banho gelado ele estimula células NK, né, natural killers, que são células do sistema imune, dos glóbulos brancos, que encontram os impostores, os micro-organismos que invadem o nosso corpo, para de fato combatê-los. E aí dentro disso, o banho gelado tem esses benefícios, né? E aí é uma ilusão, como já explicado, como já abordado, o porquê o banho gelado não é a causa de doenças infecciosas. O que acontece? Muita coisa se dá pelo emocional. Porque nós crescemos, todo mundo, né, cresce ouvindo, seja pela família, seja pelos amigos, seja pela sociedade, pela escola, por notícias, o que quer que seja. Em algum lugar, todo mundo cresce ouvindo. Ah, banho gelado faz mal, você vai pegar gripe, alguma coisa assim. Daí nós saímos, né, vamos jogar bola, os meninos, as meninas vão para casa das amigas, enfim, todo mundo já tomou banho de chuva alguma vez na vida. E aí, por aquilo que está contido no nosso subconsciente, o que acontece? No dia seguinte nós amanhece tossindo, com o nariz suando e assim por diante. Só pelo emocional. O que acontece? Eu já joguei bola, né, depois que eu, através dos estudos, entendendo por que o banho gelado não é prejudicial, por que é fisiológico, por que é benéfico, né? Muito mais, não só por ser neutro, mas pelo contrário. Já joguei bola a 5 graus, chovendo, por mais de 2 horas e no outro dia de boa. Justamente por isso, por causa do emocional. E aí dentro disso, antes de partir para perguntas, alguma coisa assim, uma coisa que tem que ficar como observação aqui importante para vocês. O que faz mal, né? Obviamente não é tudo que vai fazer bem. O que faz mal é você tomar banho quente e sair no frio, no vento gelado. Porque o que acontece? Quando você toma banho quente, para quem não sabe, na nossa pele tem inúmeros poros, né? Enfim, a olho nu não dá para ver, mas todo mundo vê, sabe que tem poros na nossa pele. Quando nós tomamos banho quente, os poros da nossa pele se abrem. Dentro disso, né, a circulação, como dito, né, o calor causa
vasodilatação, ele dilata os vasos. O frio, ele causa vasoconstrição, ou seja, ele fecha os vasos. A espessura do vaso fica menor. O que acontece? Você toma banho quente, você vai abrir os poros, né, da sua pele. Daí, você sai no vento frio. A molécula do ar, ela é menor que a molécula da água. Obviamente, né? Acredito que nem precisa explicar o porquê aqui. Mas, enfim, dentro disso vai entrar no poro. E para vocês verem como é interessante, ela é menor que essa espessura do poro. Só que quando você toma no banho gelado, que os poros ficam fechados, ela não entra, né? Enfim, a fechadura, digamos assim, é menor do que a espessura da molécula do vento. Então, enfim, tem até vídeos interessantes, pesquisas interessantes que vocês pesquisarem sobre essa diferença, né? Do porquê que a água gelada não faz mal, mas o vento gelado, com a pessoa tendo tomado banho quente, faz mal. Se você tomou banho gelado e sai no vento gelado, também não vai fazer tanta diferença, porque seus poros vão estar fechados. Ou seja, você vai estar apenas sentindo frio e seu corpo vai apenas gerar essa termogênese maior para tentar controlar e ter essa troca aí de frio e calor, como todo mundo aprendeu no colegial. Então, basicamente é isso. Você está lá no frio. O que é comum no frio? Por um dos fatores, né, dentre tantos, que faz as pessoas terem mais infecção. A pessoa lá, chega o frio, começa a tomar só banho quente, banho quente, banho quente. E vai todo dia saindo do banho quente no vento frio. Aí acontece justamente isso, né? Entra essas moléculas de ar, digamos assim, de oxigênio e tudo mais, tudo gelado, trincando, diretamente na sua corrente sanguínea. E essa adentração, né, digamos assim, enfim, fugiu a palavra aqui, é uma velocidade mais rápida do que seu corpo é capaz de identificar essa diferença, né, esse choque térmico, que para produzir os anticorpos, as globulinas e tudo mais, para causar essa defesa no seu organismo. Então, dentro disso, acontece, né, esse aumento de infecções respiratórias durante o inverno, é um dos fatores. As pessoas, primeiro, né, ficam mais fechadas dentro de casa, tomam menos vitamina D, menos contato com o sol, com a natureza, com aquilo que desestressa emocionalmente, com aquilo que produz serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar, e outros hormônios benéficos. Daí a pessoa fica dentro de casa, toma um banho quente, sai no vento frio e ocasiona todas essas reações que, obviamente, acaba causando isso. Dentro disso, como eu já falei, em abril agora eu teria feito 3 anos que eu não ia ter pegado nenhuma gripe. E foi justamente, iria fazer 3 anos também agora em setembro, que eu vou estar tomando banho gelado. Não, 4 anos. Vai fazer 4 anos, já fez 3 anos e meio. Eu comecei justo no dia do meu aniversário, eu lembro exatamente. Eu comecei a tomar banho gelado de forma consistente, de forma regular, o banho completo, independente da temperatura, no dia do meu aniversário, no dia seguinte. Eu faço em setembro, ou seja, em janeiro, eu peguei um resfriado aí, né? Acredito que tenha sido Covid, o teste deu negativo, mas já foi no último dia com uma carga viral mínima, ínfima e assim por diante. Por que eu acredito que tenha sido Covid? Como dito, iria fazer 3 anos que eu não tinha pego nenhuma gripe. Eu pegava algum resfriadinho, né? Mesmo que imperceptível, todo ano, né? Nariz correndo, tosse, alguma coisinha assim. Mas minha última gripe, de fato, foi em abril de 2018. Eu comecei a tomar banho gelado em setembro de 2018, 6 meses, né, mais ou menos depois. Iria fazer 3 anos que eu não tinha nenhuma gripe. Em janeiro eu peguei uma infecção respiratória, acredito que seja Covid justamente por causa disso. Mais de 3 anos sem nada de dor de cabeça, de tosse, de nada de nadica. E justamente quando fomos numa virada do ano, entre família, no meio de uma pandemia, digamos assim, eu pego uma infecção respiratória. Então, enfim. Dentro disso, o que é importante vocês entenderem? Existem inúmeras ferramentas da saúde que vai munir o sistema imune de vocês. A questão é, né, nem todo mundo vai fazer, mas a questão é a questão de prioridades. E, obviamente, tudo que é nutricional, tudo que faz parte intrinsecamente do ser humano vai ter mais efeito do que isso ou aquilo específico. Ou seja, você estar otimizado nos seus nutrientes, você não ser uma pessoa sedentária, né? O sedentarismo derruba demais a imunidade, você dormir bem, o sono de má qualidade prejudica demais a imunidade. E uma das coisas que é intrínseca ao ser humano é essa prática de hormese, consciente ou inconsciente, não importa. Seu corpo não quer saber se você vai pensar em, eu vou decidir tomar banho gelado, ou se você vai passar frio de qualquer maneira, inconsciente como era ancestralmente. Chegou o frio, os caras davam um jeito lá com pele de leão, de urso, alguma coisa assim, para tentar se esquentar, mas no geral passavam frio. E enfim, basicamente é isso, inconsciente ou consciente. Fato é que
os métodos de hormese vai gerar essa saúde em você. Ah, Wesley, qual que é os métodos de hormese? Jejum, banho gelado, contato com a natureza, enfim, todas essas medidas que no curto prazo ali, das primeiros minutos, das primeiras horas, faz você ficar com menos saúde, só que no decorrer das próximas 24 horas, seu corpo se regenera, claramente, você comendo saudável, dormindo bem e tudo mais, e aí sua saúde volta melhor do que era antes desse estresse agudo e pontual. Ou seja, vamos supor que sua saúde era 90, aí você vai lá, faz um exercício de alta intensidade, vai para 89,8. Aí você vai lá e toma um banho gelado em cima, vai para 89,5. Ou seja, diminui sua saúde. Daí, você come certo no almoço, já aumenta. Dorme bem depois, na noite, já aumenta. Ou seja, no outro dia, ao invés de você voltar para 90, você vai para 90,1, né? Um exemplo aqui hipotético para vocês entenderem que cada processo desses vai aumentar a sua saúde. Mas basicamente é isso, né, que eu gostaria de expor, porque o banho gelado não é prejudicial, por quais são os seus benefícios e o principal, né, o mais importante, porque o banho gelado faz bem, né, porque ele gera hormese, porque ele gera um estresse agudo, pontual, que seu corpo, numa tentativa de gerar adaptação, né, fisiológica, ele vai voltar melhor do que era antes. É isso que vocês têm que fixar. Por que faz bem? Por causa disso. Perco saúde, meu corpo volta mais forte do que era antes. Né, aquela famosa frase, o que não te mata te fortalece. Você já viu alguém morrer porque tomou banho gelado? Até hoje, em 22 anos, para quase 23 anos de vida, eu nunca ouvi. Agora, se você for pesquisar, obviamente isso não é algo que você vai encontrar na mídia convencional, mas se você for pesquisar, quantas pessoas tiveram a vida transformada através do banho gelado, não só na saúde, mas em âmbitos profissionais e tudo mais. Pessoas que eram indisciplinadas e ficou disciplinada. Pessoas que eram procrastinadoras e ficou, enfim, abandonou a procrastinação, digamos assim. Pessoas que, como eu mencionei aqui, que sofriam com infecções respiratórias, com asma, bronquite, rinite, sinusite, com as ites, né, da pele também. Enfim, é fato, não tem como comprar. Mas que evidência científica tem? Eu tenho aqui, dentre as mais de 100 páginas aqui, alguma coisa sobre banho gelado. Enfim, ainda está em organização para os bônus de clientes da mentoria. Mas, uma coisa que eu sempre friso, a maior evidência científica é você. É o que seu corpo diz para você, é como o seu corpo reage. E aí, obviamente, não adianta você tomar um dia de banho gelado, ficar tremendo depois do banho e falar que o banho gelado não é para você. É óbvio que isso daí não é uma evidência científica pessoal. A evidência científica é você. Eu não acredito no Wesley, mas eu vou dar um voto aqui e vou apostar comigo mesmo que ele está errado. Vocês não precisam acreditar em mim. Tira print aqui dessa live e posta aí nos seus stories, onde você quiser. Ó, eu vou provar que o Wesley está errado, que o banho gelado não é benéfico. E eu vou fazer por 60 dias, por 90 dias. E aí você vê se nesses 90 dias sua enxaqueca vai piorar, se sua rinite vai piorar, se sua sinusite vai piorar, se sua psoríase vai piorar, se seu sono vai piorar, se sua disposição durante o dia vai piorar, se sua concentração vai piorar, se qualquer coisa na sua vida vai piorar. E eu tenho certeza, independente de qualquer evidência científica que eu já tenha no meu arsenal, digamos assim, fugiu a palavra exata agora, mas, como dito, a maior evidência científica é o seu corpo. É como o seu corpo reage, o que seu corpo diz, o que seu corpo dá como sinais daquilo que você aplica, não em um dia, em uma semana, mas em um mês, 2 meses, 3 meses. Nada que você fizer em um dia, independente de você se sentir melhor ou não, é algo para falar, eu me senti melhor hoje, eu me senti ruim, isso aqui não é para mim, eu vou fazer isso aqui pro resto da vida. Nosso corpo, ele enfim, ele vai criando raízes, né, na sua fisiologia e demandando através disso. Obviamente, se você tomar um veneno, você vai morrer ali de alguns instantes. Mas os maiores venenos, o consumo de venenos que mais matam no mundo, são venenos que não dão reação aguda, que não dão reação já de prontidão que você ingere. São questões que vão manifestar 10 anos, 20 anos depois, como é o excesso de açúcares, de óleos vegetais, assim por diante. E a mesma coisa o banho quente. Não é o banho quente que você vai tomar confortável, de ficar 20, 30 minutos debaixo do chuveiro, que vai te trazer o problema agora. Ele vai te inflamando aos poucos, vai prejudicando o seu colágeno aos poucos, e é o que vai te fazer ter osteoporose, ter rugas em excesso, ter questões específicas, mais frequência de enxaqueca, de qualquer situação inflamatória imunológica no decorrer da sua vida. Não é algo que você faz hoje, seja nessa questão do banho, né, seja pro lado bom ou pro lado ruim do banho gelado ou banho quente, que vai fazer você piorar hoje ou amanhã. A não ser essa questão do emocional também, né? A pessoa que ainda tem no subconsciente de que o banho gelado faz mal, de que vai ter gripe, alguma coisa assim, e realmente no outro dia amanhecer gripado, resfriado, não pelo banho gelado em si, né? Mas
por essa questão emocional, porque o nosso emocional é extremamente poderoso, né? Dentro disso, né, como eu já citei aqui no decorrer da live, tudo isso, também essa questão de andar descalço, né, que também cai com isso daí, mas é um assunto para outra questão que eu já mencionei na live sobre asepsia, né, sobre as pessoas que querem ficar higienizadas 110%, uma coisa que eu ainda ouvi hoje, né, inclusive uma das, não é tutoras a palavra certa, uma das pupilas, né, do mestre Larry Ribeiro, dizendo o seguinte: o nosso sistema imune, eu nunca tinha parado para pensar dessa forma, o nosso sistema imune, ele é voraz, ele está procurando algo para combater. Se você vive uma bolha, numa questão de asepsia 110%, você não pode ter contato com nenhum micro-organismo, seu sistema imune vai ficar uma bosta. Qualquer coisa que você entrar em contato vai ser uma merda. Qualquer coisinha você já vai pegar resfriado e gripe. Dentro disso, o que acontece? O nosso sistema imune ele evoluiu por milhares, milhões de anos para qualquer micro-organismo chegar e falar: ô camarada, vem aqui que eu vou te socar de pancada. Você não vai se replicar, você não vai se multiplicar aqui dentro. Ele é voraz, ele é estratosfericamente combativo naquilo que faz mal, naquilo que é um patógeno para o nosso corpo. Aí a pessoa quer criar uma bolha, viver dentro de uma bolha, de uma asepsia, e aí qualquer coisinha depois, óbvio, né, pega infecção. E aí o que é essa pupila, né, do mestre, aí, de um dos maiores médicos da história, né, e com certeza da história do Brasil é o maior, disse: nosso sistema imune ele é voraz, ele está procurando. O que acontece? De 1980, 1990, não estou falando nem de pandemia aqui, tá bom? Nem nesse caso específico, que obviamente agravou ainda mais essa situação. Mas enfim, já faz décadas que está essa questão de asepsia, né? Não pode ter nenhuma sujeirinha, não pode andar descalço, não pode tomar banho gelado, não pode tomar chuva, não pode isso ou aquilo. As pessoas estão deixando o sistema imune sem trabalho, sem algo para eles atacar. E aí, o que eles vão atacar? O seu próprio corpo. Vocês já perceberam que foi justamente enfim, as curvas andam juntas. De quando houve essa mudança de mentalidade de que água gelada faz mal, de que chuva faz mal, de que a criança não pode brincar na terra, de que a criança não pode andar descalço, que começou esse crescimento exponencial e absurdo de doenças autoimunes. É claro que tem as relações com industrializados, com deficiências nutricionais. Aliás, é o que eu mais falo no meu Insta, né? Eu falo bem pouco dessa questão do banho gelado e assim por diante. Mas vocês já perceberam que é tudo basicamente dentro dos mesmos pontos? Como dito, né? Como ela mesma diz, o sistema imune é algo voraz, algo que procura a cada segundo o que tem dentro do seu corpo para ele destruir. Se você vive num ambiente de asepsia total, seu corpo vai procurar o que tem para ele destruir. Se não tem patógeno, ele vai procurar qualquer outra coisa que esteja ao alcance dele. Ou seja, começa aí o ataque autoimune, as doenças autoimunes, a autoimunidade. Seu corpo começa a atacar a tireoide, começa a atacar o intestino, começa a atacar o cérebro, começa, enfim. Daí é justamente outro ponto. Assim como eu falei que o sistema imune, o banho gelado, né, vai transformar totalmente essas pessoas que vivem com asma, bronquite, todas essas ites e alergias, as pessoas que têm doenças autoimunes também são extremamente beneficiadas. Obviamente, não é a ferramenta que vai fazer a pessoa reverter o seu problema autoimune, ou enfim, né? Mas a pessoa percebe a diferença notável. Mas dentro disso, né, é isso que eu gostaria de expor. Se alguém tem alguma dúvida aí, pode mandar, que eu vou estar lendo os comentários. Vamos ver aqui mais para cima, o que teve. A Clau não pode intercalar, tomar quente, no final dar um jato gelado? Justamente, Clau, é esse o ponto que... Enfim, isso daí é o que eu faço de vez em quando, né? Esses dias aí o que eu fiz o banho gelado total, para de fato fazer essa experiência, né? Mostrar nos stories. Mas quando eu não tô afim, né, pode estar até mais quente, igual eu tinha falado, né? O dia que eu de fato fiz a experiência estava bem mais frio, né? Tava uns 5 graus a menos do que o dia que estava, enfim, mais calor, só que eu não tomei banho gelado. Eu não tomei porque eu não quis, né? Porque eu estava afim de sentir o conforto, o relaxamento do banho quente. Essa é a questão. Você chegar num ponto, assim como na comida, né, que eu já citei várias vezes aqui sobre refeição livre, dia do lixo, você chegar num ponto que você controla os seus impulsos, aquilo que você tem como desejo, né? Beleza, banho gelado é benéfico, mas hoje eu quero tomar banho quente, tô nem aí pros benefícios do banho gelado. Enfim, e é o que eu faço de vez em quando, como eu falei, hoje mesmo, daqui a pouco eu vou fazer a barba e geralmente à noite eu tomo banho quente para induzir o relaxamento. Banho quente não, né? O banho morno, para induzir o relaxamento, aumentar a síntese e a produção de melatonina, serotonina e assim por diante. Então, assim, de forma geral pode. Essa questão, aliás, tem até um livro,
né? Meu irmão que vai saber responder melhor, se ele estiver ainda presente na live, mas eu não lembro o nome, é um livro que está na minha lista, enfim, eu preciso ler, que é justamente sobre banho de contraste, justamente essa técnica. Não necessariamente a pessoa precisa tomar o banho gelado por completo, mas, inclusive, uma das coisas tão, né, com os benefícios tão iguais, e dependendo da situação até superior, é o banho de contraste. É a pessoa tomar o banho morno ali, né, morno para quente ou morno para gelado, e no final terminar com a ducha gelada aí, 30 segundos, 1 minuto. O efeito desse estímulo de termogênese, de equilíbrio hormonal, de serotonina, dopamina, dos neurotransmissores, né? E todos os demais que foram citados ao decorrer da live, vai ser basicamente o mesmo. E aí o que acontece? Você tem o benefício do relaxamento, do conforto e tudo mais, e aí você tem os benefícios desse choque térmico básico ali no curto prazo, um curto prazo ainda menor, tendo esse estímulo aí do sistema imune de produzir os glóbulos brancos, de aumentar a produção de todas essas questões, e aí tomando banho de forma geral do jeito que você quer, né? Então isso daí também foi algo que me ajudou no começo. Como eu disse, né, eu demorei mais de 2 meses para de fato tomar um banho gelado completo, eu era totalmente quente, e fui aumentando aos poucos a temperatura nos últimos 10 segundos, 20 segundos. Aí depois, quando eu já conseguia gelado, eu ia aumentando água gelada aí por 30 segundos, 1 minuto, enfim. A questão é você sempre melhorar nessa questão. Antifragilidade, a Yasmin só anda descalço, odeia casaco e cobertores no fio e nunca fica doente. Não, esse daqui eu vou até printar para postar depois. Não tem como. Pessoa que diz que banho gelado faz mal. E o que acontece? É justamente isso. É fato, não tem evidência científica, estudo randomizado disso ou daquilo. Eu sou o maior defensor de estudo randomizado e de evidência sistemática. Mas a maior evidência é você pegar 10 crianças que você conhece, que brinca na grama, que brinca na terra, que anda descalço, que toma banho gelado, e você pegar 10 crianças que vivem nessa bolha, nessa geração Z, Y, Millennial, sei lá, que tava esse rolo esses dias, que vive de meia, não pode sentar no chão, não pode andar descalço, só toma banho quente, não pode... Sabe o que eu escutei esses dias? Ah, não, isso aqui eu tenho que contar. Sabe o que eu escutei esses dias? Uma mãe não acorda a filha de 13 anos, de 14 anos, para ir para a escola, porque tá frio. Lembrando, galera, a aula tá sendo online. Ah, não, mano. Isso aqui não dá, não dá. Nós estamos vivendo num mundo totalmente asséptico, mimado, que não pode ter o mínimo de desconforto possível. E é o que eu falei na live sobre distúrbios emocionais. A pessoa não pode tomar um banho gelado, não pode sentir um pouco de frio nos pés, não pode acordar para ir para a escola, né, se fosse o caso, com frio, né, e não é nem o caso, é ficar dentro de casa, não pode nada. E aí depois nós não sabemos por que nossa sociedade como um todo vive uma sociedade de jovens mimados, de jovens que ao qualquer mínimo desconforto tem essa questão, né, de ter um grau de depressão, ter um grau de ansiedade. É justamente isso, né? Qualquer coisa bate dentro disso. Aí a Mai, me desculpe se eu não pronunciei certo, o que mais pratica além do banho gelado para potencializar a imunidade? Dentro dessas medidas, além das questões nutricionais, né? Evitar açúcares industrializados, óleos vegetais, frituras, né, em gorduras ruins, né, não nas gorduras boas, dormir bem e sedentarismo, né, evitar isso, você já vai ter um sistema imune top. Beleza, aí depois das outras ferramentas, né, essas ferramentas adicionais, banho gelado, seria o jejum, né, aí variando, né, um dia 12 horas, outro dia 14, 16, 24, 14, 18, enfim. Isso daí é uma das coisas que mais estimula a autofagia, o nosso sistema imune também, de forma assim, fora da questão nutricional específica e direta, né. Os exercícios, né, já falado, o contato com a natureza, né, o aterramento, você, não sei se é o seu caso, mas todo mundo aqui já teve um momento da vida que encostava na parede, na televisão, na porta do carro, em alguém e tomava choque. O que é isso? É excesso de energia estática. Nós somos seres humanos que devemos estar em contato com a natureza. Cada ano mais, nós usando sapatos de borracha, vivendo em ambientes totalmente urbanizados, fechados, nos afastamos cada vez mais da natureza. Quanto maior esse afastamento, mais acumula energia estática. Nós temos que trocar essa energia com a Terra. E aí, para quem sofre com isso já, pode fazer essa experiência. Eu também, eu tinha toda semana, até 2010, 2012, sei lá, eu tinha toda semana choque. Encostava na TV, na parede, no computador, onde quer que seja, eu tomava algum choquinho. Depois que eu passei a andar descalço, mesmo dentro de casa, sem ter contato com a natureza, e aí depois ainda mais, andar descalço fazendo exercício, né, que eu faço no campo de futebol,
ou seja, em contato com a grama, em contato com a natureza, é basicamente isso. Eu passei a... Sinceramente, eu não lembro a última vez que eu tive choque em encostar em alguém, encostar na parede, na televisão, no computador, que eu bato direto, né? Enfim, carrego para cá e para lá, que é o notebook. Então é justamente isso. Banho gelado, jejum intermitente, contato com a natureza, banho de sol, né? Que não deixa de ser uma forma de contato com a natureza. Enfim, tudo que te conecte à natureza de forma direta ou indireta. Banho de sol, o contato com a grama, banho de mar, banho de rio, banho de cachoeira, tudo isso vai, de forma geral, estimular emocionalmente e fisiologicamente, né? Você andar descalço ativa os pontos de reflexologia no seu calcanhar. Depois, quem quiser, pesquisa no Google Imagens. Reflexologia, pontos de reflexologia. Você vai ver que o nosso pé, na própria medicina chinesa, na ayurvédica, cada ponto do pé corresponde a algum órgão específico. Ah, aqui é o pulmão, aqui é o fígado, aqui é o intestino. Um exemplo, né? E aí, quando você pisa em pisos desnivelados, que é o que tem na natureza, né? Não tem um azulejado todo reto e certinho para você ter o equilíbrio do seu corpo. Ou seja, seu corpo inconscientemente vai buscando esse equilíbrio, você pisa de forma deformada, né? Ele vai tentando buscar isso. Ou seja, em uma ou outra área vai ter uma pressão maior. E essa pressão maior nesses pontos específicos de reflexologia vai ativar, né, estimular a ativação, né, e uma maior eficácia, maior eficiência do seu órgão específico que estiver sendo estimulado por aquele ponto. O que é a acupuntura? Colocam agulhas e pontos específicos do corpo, que é justamente isso, pontos que remediam, né, que servem como meridiano, que servem como direcionamento de energia, eu esqueci a palavra agora, não é energia a palavra certa, mas enfim, de uma fonte energética, né, para ter esse estímulo ainda maior, e aí de fato ter vários benefícios. Então, banho gelado, contato com a natureza nas suas mais diversas formas, é essencial para potencializar a imunidade. Quanto mais da natureza nos afastamos, mais doentes estamos ficando, né? Eu tomava choque direto. É basicamente isso, galera. Apenas atestem na prática tudo isso que foi passado aqui, que vocês verão a diferença. E aí, como dito, não é um dia, uma semana. É capaz de você já perceber algum benefício dentro disso, mas 30 dias, né? 15 dias é o básico do básico do básico. Tomando banho gelado, fazendo aterramento, né? Fazendo o jejum ou qualquer uma dessas medidas mencionadas, que você perceberá a diferença positiva. E aí lembre-se, né, para finalizar essa live, qualquer medida que vocês for fazer, vou começar a suplementar a vitamina D, vou começar a fazer exercício, vou começar a dormir mais cedo, vou começar a tomar banho gelado, vou começar isso ou aquilo. Tudo isso, para algumas pessoas, cerca de 20 a 30% das pessoas, pode ser pior nos primeiros dias. Ou seja, uma pessoa que sofre com enxaqueca, um exemplo para vocês entenderem. 20 a 30% das pessoas vão piorar a enxaqueca, tanto a severidade quanto a frequência ali no espaço de 1 a 30 dias. O que é isso? É a famosa reação de Hersheimer. Se eu não me engano, foi um alemão ou húngaro, sei lá, que é aquela famosa e célebre frase: vai piorar antes de melhorar. Você vai ficar mais doente antes de curar, que é justamente isso. É a pessoa que está extremamente intoxicada e começa a fazer jejum, e aí começa a criar muco, começa a ter dor de cabeça, começa a ter fraqueza. O que é isso? É seu corpo desintoxicando das porcarias. Por quê? Porque as porcarias se acumulam na gordura, nos tecidos adiposos, né? Você num jejum, em qualquer processo desses, vai de alguma maneira potencializar seu sistema metabólico e vai dispersar gordura ruim. Dentro disso, essas toxinas vão para o sangue, para depois ser metabolizado pelo rim, fígado e ser eliminado nas fezes, urina, suor, no que quer que seja. Ou seja, enquanto está nesse transporte durante o sangue, você vai sentir mal. Então, não se preocupe, comecei a tomar banho gelado e piorou. E é o que eu disse, em um dia, uma semana não é um estudo prático e pessoal. Para você atestar algo na prática, se realmente faz bem ou mal, é 1 mês a 3 meses, no básico, entendeu? Então, atestem, coloquem em prática que vocês verão a diferença, o quanto vocês transformarão a vida de vocês. E aí, claro, né, se vocês pesquisarem mais sobre banho gelado, sobre aterramento, sobre tudo isso, que parece ser balela, o Wesley tá muito naturalista, tá muito budista, tá muito mongista, né, digamos assim. E é o que eu falei aqui, não precisa acreditar em mim, seja o cético inteligente. Aliás, não acredite em mim, coloque em prática. E aí depois você torna, né, se você vê que em 30 dias não foi algo notável, de diferença positiva para a sua saúde, beleza, não precisa praticar. E aí, se foi algo notável, você decide se vai continuar praticando ou não. Ok, galera? Obrigado, maravilhosas explicações. Eu que agradeço a cada um de vocês, né? Boa noite. Vocês, numa sexta-feira, né? Enquanto
podia estar num happy hour aí entre família, né? Já que não tem as coisas abertas e tudo mais. Vocês estão aqui ouvindo sobre saúde, um fim de semana, para poder começar uma nova semana investindo ainda mais na saúde de vocês. Então, agradeço a cada um de vocês. Já que não tem mais nenhuma dúvida, vou encerrar. Compartilhe com as pessoas que você conhece. Boa noite, tudo de bom. Até mais.